movimento retilíneo uniformemente variado, que foi o que a gente acabou de ver, ele tem uma aplicação prática, que é um movimento muito comum na natureza, que é o movimento em queda livre, ou seja, um objeto que foi solto no espaço ou jogado para cima em linha reta. Então ele percorre uma trajetória em linha reta, só que vertical, e com que aceleração? Gravitacional, né? Então, qual é esse movimento? É um movimento retilíneo uniformemente variado, com uma aceleração fixa pela natureza, que é o de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, aqui, só para a gente localizar onde a gente já estava. Então, características desse movimento: movimento em relação ao observador inercial, em linha reta, com velocidade variável mais aceleração constante, a aceleração aqui igual a aceleração gravitacional terrestre, né? Então, aliás, eu tenho que baixar um vídeo que eu vi, esses saltos aqui do bump jump, etc., quando eles mostram, normalmente eles mostram só o que deu certo, né? Eu vi um muito engraçado de caras que desistiram. Chega na hora H, o cara se segura. Tem um cara que ficou pendurado aqui, o cara foi empurrar ele, ele caiu, mas ficou pendurado, esperneando para voltar. Então não é sempre verdade que o pessoal vai, não. Tem gente que na hora amarela e volta. É, saber se o cara calculou certo. Bom, como é que a gente pode tratar esse movimento? Ele é um movimento em linha reta e eu posso usar essas três equações para ele. Essas duas a gente já usou, tá? A terceira, que é a chamada equação de Torricelli, ela nada mais é que uma mistura dessas duas, tá? Depois, quem quiser acompanhar como se faz para chegar nessa aqui, a partir das duas, eu posso mostrar, tem um vídeo também lá no canal, mas a gente vai usar, né, que é o mais importante. Por que que essa equação aqui foi obtida e por que que ela é tão importante? Porque medir tempo é complicado, né? Medida de tempo sempre foi complicado. Imagina na época que o relógio era de água ou de areia, era mais complicado ainda, né? Se vocês pensarem na cronometragem de um movimento curto, por exemplo, no laboratório, ela tem um erro enorme. Porque o tempo de acionamento, né? Todo mundo tem um tempo entre ver alguma coisa e apertar o cronômetro. Então, assim, normalmente você ou aperta depois ou antes, então você nunca conseguiu cravar no início do movimento e nem finalizar, né? Então, tem um erro muito grande. Na época que os caras pesavam o tempo, literalmente, né? Período bem anterior aí à eletrônica, como é que era feito o cronometragem já é um termo pesado para aquilo, né? Os caras tinham um barrilzinho, um recipiente, normalmente com água, e uma torneira, né? Que eles abriam sempre a mesma quantidade. Então, assim, o movimento vai começar, ele abria, o movimento terminou, ele fecha, e aí caiu tanto de água. O outro movimento caiu tanto de água, e pela diferença de peso, ele sabia quem tinha sido mais rápido. Um método bem impreciso. Para tentar, né, amenizar o problema, o que que o Torricelli fez? Ele trabalhava com as duas equações simultaneamente, eliminando o quê? O tempo entre as duas. Então ele tem uma relação aqui entre a velocidade e o deslocamento, tá? Que é bastante interessante. O uso prático, como a gente vai ver. A gente vai trabalhar neste movimento com algumas definições que eu vou assumir aqui, tá? Eu vou adotar o seguinte: o solo é o zero, para cima é positivo, tá? Então, ao fazer isso, eu já tenho que nas minhas equações a gravidade vai aparecer com sinal negativo, porque ela é oposta à velocidade,
a direção positiva. Tá? Então, como é que vão ficar essas equações? No lugar do x, que a gente estava usando, vem o y, só para enfatizar que é vertical. Tá? E no lugar da aceleração, o menos g. Tá? Então, que movimento é esse? É o mesmo movimento que a gente tratou anteriormente, trocando x por y, para enfatizar a verticalidade, e a aceleração é fixa. Né? A aceleração é da gravidade, eu não tenho mais que me preocupar com isso. Tá? E ela aparece com sinal sempre negativo. Tá? Então está aqui conjunto de três equações que a gente vai usar para responder a várias questões aí de movimentos naturais. Tá? Então, o primeiro deles que a gente vai analisar. Um objeto é abandonado a partir do repouso. Velocidade inicial, zero. De uma altura de 45 metros em relação ao solo. Então, abre a mão, o objeto cai, 45 metros de altura até atingir o solo. Pergunta: quanto tempo ele vai demorar para atingir o solo e com que velocidade ele vai chegar no solo? Duas perguntas bastante pertinentes, bastante comuns, né? Então, vamos. Primeira coisa, vamos imaginar este movimento, né? A gente entrando aqui agora na questão da queda livre, vamos imaginar esse movimento. Tem um prédio ou uma colina, alguma coisa com 45 metros de altura, tá ela aqui. Al- Não, porque a aceleração é igual para todos os objetos. Aqui não. Se a gente for pensar em impacto dele lá embaixo, sim. Mas em termos de velocidade e aceleração, não. Cai juntos. Tá? Então o objeto está aqui em cima, velocidade zero, ele é solto, o que que acontece? Ele vai cair até tocar o solo. Tá? Perguntas. Quanto tempo vai demorar para ele cair? Pergunta. Qual vai ser a velocidade final desse movimento? Tem três equações para me ajudar a responder isso. A primeira delas me diz que posição do objeto em qualquer instante de tempo é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo menos gravidade sobre 2 tempo ao quadrado. A segunda delas me diz que velocidade em qualquer instante é igual à velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo. E a equação de Torricelli relaciona a velocidade ao quadrado, velocidade inicial, menos 2g, posição final, menos posição inicial do movimento. Tá? O que ele me deu de informação? E reparem que agora eu dei um passo a mais. Eu não coloquei equação, eu só coloquei no descritivo do movimento para que vocês identifiquem. O que ele me disse? Qual é a posição inicial do objeto? 45 metros, porque a gente convencionou que o zero está aqui embaixo. Tá? Então, a posição inicial, 45 metros. Velocidade inicial, zero, porque eu disse que ele está parado. Tá? E a aceleração é sempre a mesma. Então, essas três equações aqui, que são gerais para qualquer movimento de queda livre, elas agora vão tomar aí uma roupagem, né? Vão assumir as características de um movimento em queda livre em particular, que é esse aqui. Então, as equações que eu posso usar para obter dados sobre este movimento são as seguintes. Ó. Posição do objeto é igual a 45, zero de velocidade inicial, menos 5t ao quadrado. Assim, nós vamos usar g arredondado
para a gente não ficar quebrando muita cabeça com 9,8, tá? 10 metros por segundo ao quadrado, e aí 10 dividido por 2, 5. Tá? Velocidade do movimento. Velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo. Equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, que é zero, menos 2 vezes 10 posição menos posição inicial, 45. Tá? Então, eu só fiz pegar os dados do problema e levar para essas três equações que são genéricas. Tá? Ah, preciso sempre fazer as três? Não, se você já souber o que você quer, você pode ir numa delas. Eu estou sendo aqui bem didático, bem passo a passo, né? Então, agora que eu tenho as três equações deste movimento, eu vou voltar para pensar nas perguntas que foram feitas. A primeira delas é quanto tempo ele demorou para chegar no solo. Ora, o jeito mais fácil de responder essa primeira pergunta é usar a primeira equação. Por quê? Quanto tempo ele demora para chegar em que coordenada? Zero. Tá? Então ele está perguntando quanto que isso aqui vai ser para que isso daqui seja zero. Então, daqui, ó, quando o objeto chegar na coordenada zero, 45 menos 5t ao quadrado, esse é o tempo de queda. Tá? E aí, posso passar o 5 para o outro lado, troca de sinal. Então, 5 fica igual a 5 tempo de queda ao quadrado, igual a 45. Né? Logo, o tempo de queda, ainda ao quadrado, 45 dividido por 5, que dá 9. E aí, extraindo a raiz, nesse caso não faz sentido a raiz negativa, né? O objeto demora 3 segundos para chegar no Sol. Tá? Com que velocidade? Na velocidade, eu teria duas opções aqui. Tá? Eu posso calcular a partir daqui, porque eu já sei o tempo. Ou eu posso calcular a partir daqui, porque eu sei que a velocidade final corresponde ao zero, ao choque, lá embaixo. Tá? Resposta muda? Nadinha. Ó. V de 3 segundos menos 10 vezes 3 menos 30 metros por segundo. Tá? E por aqui, V final ao quadrado é igual a menos 20 vezes 0 menos 15. 20 vezes 15 dá 300. Né? Menos vezes menos dá mais. Raiz de 300. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Aqui é 45, né? Não é 15. É que o meu 4 ficou tão esquisitinho. 45, né? Então aqui, v ao quadrado é igual a 900. Logo, velocidade final, raiz disso, aí sim eu tenho a opção do mais e do menos. Nesse caso, a gente sabe que vai ser o menos porque ele está apontando para baixo. Ele está descendo e a gente convencionou que para cima é positivo. Então, tanto faz uma ou outra solução, a gente chega no mesmo resultado. Dúvidas? Uma coisa que muita gente estranha, e foi perguntado aqui por ele, mas e a massa? O que acontece? A velocidade é a mesma? A velocidade é a mesma.
A gravidade é a mesma. É. Mas objeto mais pesado e tal, olha, a questão é a seguinte, o que que é mais fácil parar, um caminhão ou um carro? Os dois à mesma velocidade. Mais fácil, né? Porque apesar de ter a mesma velocidade, ele tem uma massa menor. Quando a gente for falar sobre força e sobre energia, aí sim a massa vai fazer diferença. Tá? Se o objeto tem mais massa ou menos massa e for abandonado, vou soltar dois objetos iguais. Uma bola de metal com 5 quilos e uma bolinha pequenininha com 100 gramas. As duas vão chegar lá embaixo com a mesma velocidade, que a gente viu aqui, 30 metros por segundo. Agora, o solo, o esforço que ele vai fazer para zerar a velocidade de um e de outro vai ser diferente. Os dois vão de 30 para zero no choque, mas parar o objeto, a bola de 5 quilos, obviamente vai exigir mais do solo do que parar o objeto mais leve. Ele pode trincar porque ele não aguenta a resistência, mas a velocidade é a mesma. Não. Segundo exemplo, ó, o objeto agora ele vai ser lançado, tá? Ou seja, ele vai ser jogado para cima. Eu vou dar uma pancada e vou lançar esse objeto para cima. A partir do solo, e ele vai ser lançado com esta velocidade, 30 metros por segundo. Ele vai subir até parar, né? Quando ele para, ele atinge a altura máxima. E a velocidade dele vai a zero. Depois disso, o objeto vai cair, voltando em direção ao solo. Perguntas: qual a altura máxima do movimento? Qual é a velocidade do objeto antes de atingir o solo? E qual é o tempo total de voo, subida mais descida? Tá? Então vamos voltar aqui para o nosso quadro e pensar no movimento. Nesse caso agora, solo, o objeto está aqui embaixo. Eu vou lançar ele para cima, não importa se é uma pancada, um disparo, sei lá, qualquer coisa. Tá? Com velocidade inicial de 30 metros por segundo. O que vai acontecer? Ele vai subir perdendo velocidade, porque a Terra está puxando ele para baixo, até que vai chegar um ponto aqui em que ele vai atingir velocidade zero. E aí o que que ele vai fazer? Vai inverter o movimento e vai começar a cair. É isso aqui, né? Tá? Joga o objeto, ele sobe, sobe, para, depois volta. Só que a gente está aqui lançando e deixando ele cair a partir do mesmo ponto, tá? Que equações eu vou usar? Aquelas três, tá? Deixa eu colocar uma divisão aqui só para bagunçar muito. A gente tem três equações. Y de t igual a y0 mais v0t menos gravidade sobre 2 tempo ao quadrado. Velocidade em qualquer instante igual a velocidade inicial menos gravidade vezes tempo. E V2, V0, 2 não, quadrado, né? Menos 2G y menos y0. Beleza? Então, de novo, ó, isso aqui é geral para qualquer movimento de queda livre. Como é que eu agora vou particularizar estas equações para este movimento que eu descrevi aqui? Posição inicial do movimento é zero, lançado a partir do solo. Isso aqui é zero. Velocidade inicial, 30. E a gravidade não muda. Apesar dos cirurgiões plásticos tentarem fazer a gravidade inverter, cai. Tem jeito, cai. Olha, a mulherada tenta, viu? Cirurgiões plásticos tentam, mas não tem jeito, cai.
velocidade é igual a velocidade inicial, 30, menos gravidade, 10t. E por último aqui, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, né, que vai dar 900, menos 2 vezes 10, 20. E aí, posição menos zero, porque a posição inicial é zero. Poderia ter colocado só o y ali, tá? Deixei o zero só para enfatizar, né, o zero. E aí, perguntas dele. Altura máxima atingida pelo objeto. Esse é um momento em que vocês devem começar a misturar, visualizar o movimento com as equações. Ou seja, a matemática vai servir para traduzir aquilo que você está pensando. Qual é a característica do momento em que o objeto atinge a altura máxima? O que determina essa altura máxima? É quando a velocidade vai a zero. E aí eu olho para cá e vejo o seguinte, pô, tem uma equação que me relaciona a velocidade com a altura. E eu quero saber exatamente qual é a altura para a qual a velocidade é zero. Não é isso que você quer saber? Né? Eu quero saber qual é a altura máxima. A altura máxima ela ocorre quando o objeto para de subir. Ele para de subir quando ele zera a velocidade. Então, primeira resposta sai daqui, ó. Quando a velocidade for zero, esse cara que saiu com 30 menos 20, ele terá atingido a altura máxima do movimento. Tá? Então aqui, basta levar o 20h para o outro lado da igualdade. 20h igual a 900. Logo, a altura máxima vai ser o 900 dividido pelo 20, que dá 45 metros. Então, o objeto vai subir até 45 metros e depois vai cair. Tá? Primeira pergunta respondida. A segunda, a velocidade do objeto quando ele for atingir o solo, né? Quando ele chegar lá embaixo. Eu poderia responder isso de duas maneiras. Primeiro, calcular o tempo que ele demora para subir e descer, que eu estaria respondendo a letra C, e depois calcular a velocidade. Eu posso calcular essa velocidade direto, como a partir daqui. Também. Como? Olha só. Ele me diz que o v quadrado é igual a 900 menos 20y. Primeiro, eu calculei a posição para a velocidade zero, lá em cima. E agora eu vou calcular a velocidade para a posição. Qual é a posição final dele? Zero. Então, qual a velocidade que ele vai ter quando y for zero? Então, v quadrado final é igual a 900, que é 20 vezes zero. Extraindo a raiz, velocidade final, mais ou menos, eu sei que ele está descendo, 30 metros por segundo. E aí a gente tem aqui, matematicamente, o que a gente já esperava do movimento. Eu jogo o objeto com uma velocidade 30 para cima, se ele é livre, ele sobe, sobe, para, volta e chega com a mesma velocidade, só que invertendo o sinal dela. Beleza? Eu não estou desprezando a resistência do ar, estou desprezando o vento, tudo isso. É só subir e descer, né? Se bater um vento, óbvio que isso vai mudar. Se eu tiver qualquer coisa tipo água no meio, tá livre, só o objeto, mais nada, tá? E o tempo que ele demora para ir e voltar? Também a gente tem, encarem essas equações como ferramentas, tá? E como toda ferramenta, ou quase todas, você pode usar uma composição, né? Tem algumas ferramentas que você usa uma ou outra, né?
Então, para calcular o tempo total, poderia fazer o seguinte: tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de queda. Posso calcular ele direto a partir de onde? Daqui, ó. Eu sei que a posição do objeto, em qualquer instante, é igual a 30t menos 5t ao quadrado. A pergunta é, quanto marca o cronômetro quando a posição do objeto for zero? Né? Ele voltou, tocou o solo, zero. O cronômetro, então, está marcando quanto tempo? Tá? Daqui eu sei, então, que 5 tempo de voo ao quadrado é igual a 30 tempo de voo. Eu já sei que o zero não é uma resposta. Então, o tempo de voo, é isso aqui, o tempo de voo é igual a 30 dividido por 5, ou seja, 6 segundos. Tá? Poderia ter calculado isso de outro jeito? Poderia ter feito o seguinte, ó. Qual é a velocidade final? Menos 30. Então, poderia ter calculado isso também assim, ó. Eu sei que a velocidade do objeto, em qualquer instante, é igual a 30 menos gravidade vezes tempo, certo? Qual é a velocidade final do objeto? A gente já calculou. Ele chega lá embaixo com menos 30. E ele partiu com mais 30, menos 10. Quando essa velocidade for menos 30, significa que o movimento terminou. Esse é o tempo de voo. Beleza. Então, daqui, eu posso dizer que 10 tempo de voo é igual a 30 mais 30, 60. Logo, tempo de voo igual a 6 segundos também. Para quem se perdeu, o 10 foi para lá, ficou positivo. E o 30 veio para cá, ficou positivo. Por isso que ficou 10, 30 e 30. Tá? Então, uma outra solução possível para a mesma pergunta. Tá? Então, a altura máxima, 45. Velocidade final, menos 30. Tempo de voo, 6 segundos. 3 de subida e 3 de descida. Tá? Dúvida nisso? Alguém com nó na cabeça? Querem tentar fazer isso aqui sozinhos, para depois fazer? Para testar aí se vocês estão ou não conseguindo. Vamos lá? Ó, então, grande diferença entre esse e o outro é que a velocidade, a posição inicial não é zero, a velocidade inicial é 40, tá? E aí ele faz algumas perguntas. Altura máxima, tempo de subida, tempo de descida, cuidado, são diferentes agora, porque ele vai passar mais tempo descendo do que vai passar subindo, né? A velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo, e o tempo de voo, nesse caso, é só calcular aí a soma, né, da subida mais a descida, não é um grande problema. Então, em termos de descendo, não, descendo. Ó, o solo está aqui. Para nós, esse ficou todo demais, né? Isso aqui não é o solo, isso aqui é a superfície da água, né? O solo está aqui. O objeto é lançado daqui, 2 metros. Ele sobe, atinge a altura máxima, para, né, quando ele chega na velocidade zero, e aí desce, passa pelo ponto de lançamento e vai até o solo. Então ele passa mais tempo caindo do que ele passou subindo. Tá? Em termos de equações,
Como é que vai ficar isso? Ó? Posição do objeto é igual a posição inicial 2 mais velocidade inicial 40 vezes o tempo, menos metade da aceleração, tempo ao quadrado. Constante, ele é sempre para baixo. Quando ele sobe, ele está sendo freado, e quando ele desce, ele vai tendo a velocidade aumentada. É, para baixo. Por isso que ele vai perdendo velocidade, né? Ele está sendo acelerado, ele está sendo desacelerado na subida e volta. Se você joga um objeto, se eu conseguisse jogar um objeto, eu não consigo jogar um objeto, e ele demorasse 3 segundos subindo, eu poderia dizer que eu lancei ele com 30 metros por segundo. Por quê? Lancei. Passou um segundo, a velocidade dele caiu de 10. Passou 2 segundos, caiu de 20. 3 segundos, 30. Se ele parou com 3 segundos, é porque eu lancei ele com 30. Cada segundo de subida, a velocidade cai em 10 metros por segundo. Assim como na descida, cada segundo de descida, a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Tá? Sempre o 10, 9,8 sempre para baixo. Tá? Né, os cirurgiões tentam, mas não conseguiram resolver esse problema. É para baixo. Né? É, para infelicidade das mulheres, de desespero de algumas. A velocidade é igual à velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo. E a equação de Torricelli agora fica um pouquinho diferente, porque ó, v ao quadrado é igual v0 ao quadrado, então 40 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, posição menos posição inicial, que é 2. Tá? Então, aí as 3 equações para esse movimento. Perguntas que ele faz. Altura máxima, tempo de subida, tempo de descida. Opa. Vamos lá. Altura máxima. Mesma coisa do anterior. Eu posso vir aqui. Porque eu quero saber qual é o valor da posição dele, y, para o instante em que ele zera a velocidade. Então aqui, ó, equação de Torricelli, ele atinge a velocidade zero, partindo da velocidade 40, menos 20, quando ele atingir a altura máxima do movimento, menos 2. Tá? Agora é só o passa para lá, passa para cá. Vou passar esse termo inteiro para o outro lado. Vai ficar 20 positivo h menos 2 igual a 40 ao quadrado, que é 1.600, né? 4 ao quadrado, 10 ao quadrado, 1.600. O 20 vai passar para o outro lado dividindo. Então, aqui vai ficar h menos 2 igual a 1.600 dividido por 20. Simplifico aqui, 80 metros. Logo, a altura máxima do movimento vai ser de 82 metros. Ou seja, ele sai de 2 metros, sobe 80 metros, para lá na altura 82, e aí ele vai cair de 82 metros. Tá? Esse é o. Essa é a primeira, tá? Não, 40 ao quadrado. É a velocidade inicial ao quadrado. Tá? Então fica 0 igual a 1.600 menos 20 h menos 2. Aí eu passei só esse 20 para o outro lado da igualdade. E aqui eu executei a potência, tá? Velocidade, tempo de subida. Alguém se arrisca? Esse é muito fácil aqui. Aqui, ó.
Quanto tempo ele demora para chegar na velocidade? Zero. Esse é o tempo de subida, né? Então, ó, quando a velocidade for zero, topo da trajetória, 40 menos, opa, 10 vezes o tempo de subida, logo, 10 vezes o tempo de subida é igual a 40, portanto, tempo de subida é igual a 4 segundos. Então, letra B, respondida. Depois, tempo de queda. Ele pergunta o tempo de queda, tempo de descida, né? Depois, a velocidade do objeto quando ele toca o solo. E, por último, o tempo total. Aqui, como sempre, nesse tipo de exercício, a gente tem algumas opções. E uma delas seria calcular primeiro o tempo, não, calcular a velocidade final, tá? Antes de calcular o tempo. Vocês já vão ver por quê. A velocidade final é a letra C, não. Letra D. Eu pulo a letra C, vocês já vão ver por quê. Vai ficar bem mais fácil. E vou para a letra D. Seguinte, por quê? Velocidade final é a velocidade para y igual a zero. Então ela vem aqui direta, né? Então, ó, v final ao quadrado é igual a 40 ao quadrado menos 20 vezes 0 menos 2. Tá? Ou seja, v final ao quadrado é igual a 1.600 menos com menos dá mais 40. Tá? Portanto, a velocidade final vai ser igual a menos a raiz, né? Eu sei que é mais ou menos, nesse caso eu vou adotar o negativo porque ele está apontando para baixo. Raiz de 1.640 e vai dar 40,5 metros por segundo, tá? Aproximadamente. Então, menos 40,5 metros por segundo vai ser a velocidade final. Por que que eu fiz essa inversão na hora de resolver? Porque primeiro eu vou resolver e depois eu mostro a outra alternativa. Sabendo a velocidade final, eu sei o tempo de voo, que é a letra E. Muito direto daqui, né? Ó. Se eu sei que esse cara, velocidade dele em qualquer instante é igual à velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo, e eu sei que ele termina o movimento com essa velocidade, eu sei quanto vai marcar o cronômetro quando o objeto tocar o solo. Então, daqui, eu vou dizer o seguinte, ó. Então, quando a velocidade for menos 40,5, esse cara que partiu com mais 40, o cronômetro estará marcando tempo de voo. Invertendo, então 10 vezes o tempo de voo, 40,5 mais 40, ou seja, o tempo de voo é igual a 80,5
dividido por 10, que dá aproximadamente, não, igual mesmo, igual a 8,05 segundos. Porque agora eu matei tudo, ó. Qual é o tempo de queda? Eu já sei que a subida é 4, então ele passou 4,05 descendo, que seria a letra C, tá? Então a letra C, tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de queda. Tempo de voo 8,05. Tempo de subida já sabíamos que era 4. Logo, o tempo de queda é igual a 4,05 segundos. Tá? Legal. Por que eu optei por esse caminho? Porque eu acho esse caminho mais fácil. Se eu quisesse calcular direto o tempo de queda, eu precisaria jogar com essa equação aqui. Ou seja, quanto tempo ele demorou, né, para atingir a posição zero. Qual é o enrosco disso? Eu tenho que resolver uma equação do segundo grau. Eu ficaria com o seguinte, ó, 0 igual a 2 mais 40t menos 5t ao quadrado. Então, para não ter que resolver a equação do segundo grau, eu optei por calcular primeiro a velocidade final e depois o tempo. Tá? Quem quiser fazer o inverso, faça até como exercício, para ver que chega no mesmo resultado, com uma página a mais de solução, tá? Por conta de ter que resolver a equação do segundo grau. Tá? Dá para fazer? Dá para fazer também. Técnica muito usada, especialmente em pessoal que dá aula de cursinho pré-vestibular. Não recomendo. Dá nó na cabeça em geral. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.